Livro Marcas e Impressões Supranormais de Mãos de Fogo, de Ernesto Bozano. Capítulo 4. Caso 5. O caso de que vou ocupar-me, muito bem documentado, foi igualmente tirado da monografia do advogado Zingaropoli, Luz e Sombra, 1910, páginas 614 e 617. Produziu-se em uma época relativamente recente. O Dr. Zingaropoli reproduziu, na íntegra, as passagens mais emocionantes da narração assinada pela Madre Abadessa e as Irmãs Decanas do Convento das Terciárias Franciscanas de Santana de Fuligno, província de Perúgia, a qual foi confirmada por outras testemunhas, como adiante se verá. A morta que se manifestou chamava-se Irmã Teresa Margarida Giesta. Nasceu em Baistia, Córcega, a 15 de março de 1797 e era filha de um rico negociante. Levada à contemplação, renunciara à facilidade da vida profana e vestira o hábito religioso a 24 de outubro de 1836, no convento das Terciárias Franciscanas de Fuligno, onde desencarnou a 4 de novembro de 1853. Vou ceder agora a palavra à Madre Abadessa Maria Vitória Constância Avicii. No dia 5 solenes exéquias foram realizadas e às 6, como se devia inumá-la, pensou-se ao princípio em colocá-la num lugar especial, mas se decidiu, em seguida, fazer-lhe um caixão de tábuas, coisa que não se fizera ainda, e enterrá-la no túmulo comum das religiosas. Enquanto se esperava, o confessor da comunidade, Padre Lourenço, de Solero, perto de Alexandria, no Piemonte, após ter escrito algumas indicações sobre a defunta, colocou o escrito num frasco de vidro que depositou ao lado do corpo, no esquife, e pronunciou as seguintes palavras, na presença das outras religiosas. Nada quero dizer sobre os dons com que ela foi favorecida por Deus, porque, se ela quiser alguma coisa, far-se-á ouvir. O caixão foi fechado e descido ao túmulo. 3 dias apenas haviam transcorrido após o falecimento, quando uma voz lúgubre e lastimosa começou, de quando em quando, a fazer-se ouvir no quarto em que a irmã Teresa morrera ou nas peças ao lado deste, mas não se deu nenhuma importância ao fato, pensando-se que se tratava de uma alteração da fantasia de religiosas tímidas e crédulas. No dia 16 do mesmo mês de novembro, às 10 horas da manhã, a irmã do coro, Ana Feliciana Menghini, de Montefalco, mais corajosa do que suas companheiras, que fora à grande sala de roupas brancas para cumprir alguma ordem que lhe deram, quando subia a escada, ouviu um gemido abafado e creu reconhecer, nesse som, a voz da defunta companheira de trabalho, irmã Teresa Margarida. Todavia, armou-se de coragem, pensando. Trata-se, talvez, de um gato fechado num dos armários da parede. Abriu então um desses armários, mas nada encontrou. O queixume se fez ouvir de novo. A irmã abriu outro armário, e nada, porém, tendo encontrado, fechou-o assim como ao primeiro, quando um terceiro gemido se fez escutar. Abriu ainda outro armário sem nada descobrir. Então, a religiosa, espantada, exclamou: Jesus, Maria! Que é que há? Havia, apenas, acabado de pronunciar estas palavras, quando a voz lúgubre da defunta, com um suspiro penoso, exclamou: Meu Deus, como eu sofro! Isto ouvindo, a irmã Ana Feliciana tremeu e empalideceu, reconhecendo claramente a voz da morta, irmã Teresa Margarida. Retomando, porém, a coragem, perguntou: Por quê? E a defunta respondeu: Pela pobreza. Como, replicou a outra, você era assim tão pobre? Não é por mim, retorquiu a morta, é pelas religiosas. Se bastam, porque 2 ou 3... Agora, preste atenção. Com estas palavras, o quarto encheu-se de densa fumaça e a sombra da defunta se dirigiu de um dos armários para a escada, continuando a falar, mas sem que Ana Feliciana,
sempre tomada de espanto, pudesse compreender o que dizia. Chegando à porta, a defunta disse em alta voz: "É uma misericórdia, aqui não mais voltarei em sinal disto." Nesse momento, deu na porta uma pancada bem clara e logo a fumaça se dissipou e o grande quarto tornou-se claro. Tem lugar, em seguida, a descrição da agitação que produziu no convento a notícia do que acontecera, depois do que a narrativa continua assim. As monjas correram todas para o aposento da abadesa e em torno da irmã Mengini se comprimiram para ouvir de sua própria boca a narração do que se produzira. Ela lhes contou o que sucedera às religiosas, sabendo que a defunta houvera dito. Em sinal disto, e que dera uma pancada na porta, exclamaram logo. Ela deve então ter deixado algum sinal. A irmã Mengini respondeu: "Nada sei a respeito." Estava muito aterrorizada para pensar em examinar a porta. Então, as irmãs em conjunto foram examinar a porta e acharam nela gravada a mão da irmã Teresa Margarida, de modo mais perfeito do que teria feito o artista mais competente, por meio de uma mão de ferro em brasa. O relatório continua narrando um sonho que teve nessa noite a irmã Ana Feliciana. A defunta apareceu-lhe para agradecer às companheiras o efeito benéfico de suas preces. E acrescentou: "Pensas em apagar da porta a impressão de minha mão? Jamais o conseguirás, mesmo com o auxílio de outras pessoas. Trata-se de uma misericórdia de Deus, de um aviso, e sem isto nunca seria eu acreditada." Tendo sabido do que se passara, o arcediago de Fuligno, no dia 23 do mesmo mês, fez redigir uma ata do fato. Abriu-se então o túmulo, aplicou-se a própria mão da morta à impressão que deixara na porta e as testemunhas que fizeram vir, atestaram que a mão se adaptava perfeitamente na impressão. A impressão foi em seguida coberta com um véu que a ocultava e a porta, tirada dos gonzos, foi guardada num lugar reservado. Mais tarde, sempre por ordem do arcebispado, levantou-se o véu e permitiu-se a todos os pedintes vê-la claramente. Depois, para maior precaução, fez-se uma cornija de cristal com fechadura e a impressão da mão ficou assim bem guardada. O relatório está assinado pela Madre Abadessa, Irmã Vitória Vichy, pelas Irmãs Decanas Maria Eleta Bertoxini, Ana Teresa Giovagnoni, Maria Concetta Folcri, Ana Feliciana Mengini, Maria Madalena Minelli e pela Irmã Vigária Maria Angelina Torelli. Seguem-se outros testemunhos datados de 2 de julho de 1870. São os do padre Vicente Amoresi, da Ordem dos Pregadores, e do padre Joaquim Priori Medori, pró-vigário-geral. Enfim, o padre José Sensi, guardião dos menores observadores de São Bartolomeu, certifica o que segue, com data de 4 de abril de 1871. O relatório da abadesa de Santana está conforme os testemunhos recolhidos por ela, que podem ser considerados como não duvidosos, levando-se em conta as circunstâncias precedentes, posteriores e concomitantes dos tempos, lugares e pessoas, segundo as regras da sã moral católica e da exatidão crítica. Como se vê, o caso está confirmado por testemunhos irrecusáveis, tendo sido escrito logo após os acontecimentos e deu lugar a um inquérito imediato, ordenado pelas autoridades eclesiásticas, no qual se encontra o detalhe muito notável do túmulo aberto para se fazer a confrontação da impressão da porta com a mão da morta. É preciso notar que ainda esta vez não se trata de um fato com a antiguidade de alguns séculos, mas de um que se passou em 1859, isto é, em uma época relativamente recente. Na magnífica fototipia da impressão, publicada pela Luz e Ombra, a mão aparece nitidamente gravada na madeira com o traço característico das falanges extremas de cada dedo, que ficaram profundamente gravadas na madeira queimada pelo contato da mão da morta.
Esse detalhe reveste um interesse considerável, do ponto de vista probatório, porque não se poderia obter um resultado semelhante aplicando-se contra o batente da porta uma mão aberta, em ferro em brasa. Em outros termos, teria sido preciso que a suposta mão de ferro fosse feita com as 5 falanges extremas numa posição dobrada, neste caso não se teria podido obter a impressão inteira dos dedos e da mão. Só digo isto a título de digressão crítica, pois não é possível que existisse, no convento, uma mão de ferro à disposição de mistificadores eventuais e que, demais, essa mão fosse uma reprodução exata da mão da defunta. Notarei, além disto, que, na produção do fenômeno em questão, Mr. se faz não só considerar-se o fato de ter a defunta se exprimido em voz direta e com um timbre vocal que foi reconhecido, mas também esta outra circunstância. Que o fantasma se manifestou no meio de uma nuvem de ectoplasma, que a irmã tomou por uma densa fumaça. Nas experiências de materializações mediúnicas tem-se observado que uma nuvenzinha de ectoplasma precede sempre ou quase sempre a manifestação do fantasma objetivo. Ora, como a vidente ignorava inteiramente essas coisas, resulta daí que sua alusão a uma pequena nuvem de densa fumaça, que precedeu a visão do fantasma da morta, reveste grande valor probatório em favor da realidade supranormal do fenômeno.